Mas por que cargas d'água a Globo é tão contra a implementação da MP 984 se no frigir dos ovos a Globo vai ter muito mais jogos na TV aberta, TV fechada e pay-per-view do que teria se a MP não sobrepusesse os contratos antigos assinados? É só uma preocupação com a Turner? É isso que a gente vai entender aqui hoje, porque que a Globo é tão contra essa MP sobrepor os contratos antigos e porque que a Globo inclusive promete na justiça se a Turner passar jogos que a Globo entende de clubes que tenham exclusividade com ela. Uma história que pouca gente entendeu até agora, eu vou explicar aqui. Antes dá um recado rápido que tô com a camisa do Mecão, América de Natal aqui, pagando minha promessa pro Michel, hein, que não pagou a tua, hein, Michel, tô me esperando aqui. Demorou? Então vamos lá, vamos tentar entender essa história, porque assim, a Turner, ela já subscreveu lá na tabela detalhada da CBF, que saiu no site da Confederação Brasileira de Futebol, algumas partidas de times que pertencem à Globo quando visitantes, entendendo que a MP já está em vigor, entendendo que a MP pode sobrepor contratos assinados antes. A Turner tem esse entendimento e através da tabela detalhada que ela escolheu essas partidas, a gente consegue observar isso. Na primeira rodada, por exemplo, ela escolheu um Palmeiras e Vasco, Vasco como visitante que pertencem à Globo. Ela escolheu 3 partidas ao longo das primeiras 10 rodadas do Flamengo como visitante. Ela escolheu um Santos e São Paulo na Vila Belmiro, São Paulo pertence também à Globo. Então ela já escolheu essas partidas para transmitir times que têm teoricamente exclusividade com a Globo. A Globo mandou um comunicado para a própria Turner, depois soltou um comunicado oficial dizendo que se a Turner insistir com isso, ela vai ser obrigada a ir na justiça, mas é aí que fica o grande ponto de interrogação que muita gente não entendeu. Por que a Globo é tão contra assim? Porque afinal, se a MP já estiver valendo, vamos lembrar que a Globo vai ter o direito de transmitir todos os jogos do Red Bull na TV aberta quando ele jogar como visitante, todos os jogos do Red Bull em pay-per-view quando ele jogar como visitante, todos os jogos do Atlético Paranaense, que a Globo não teve o pay-per-view ano passado e também não tem para esse ano, como visitante no pay-per-view, aumentando ainda mais a gama do pay-per-view. E ela vai ter mais opções ainda de jogos na TV fechada, jogos que estavam em blackout, porque quando na TV fechada um time da Globo enfrentava um time da Turner, nenhuma das emissoras poderiam transmitir. Você tinha ali mais de 170 jogos que ou eram transmitidos na TV aberta ou apenas no pay-per-view, não tinha o que fazer. Isso produziu um negócio bizarro, porque o Atlético Paranaense não fechou pay-per-view, então ele só podia ser exibido na televisão aberta. Isso levou o Atlético Paranaense a ter mais jogos na televisão aberta, ganhou mais dinheiro do que os outros, uma bagunça absolutamente total. E a MP sobrepondo os contratos, e aí assim, se a gente defende ou não a MP é outro papo, eu não vou mais falar sobre isso, pelo menos durante esse vídeo, porque nossa opinião tem vários vídeos a respeito disso, mas aquela que demanda melhor o que a gente pensa sobre MP está no nosso documentário, que o link vai estar na descrição aqui, que é o documentário da MP 984, que a gente explica as implicações que ela pode ter no futuro do futebol brasileiro, se ela de fato virar lei, o que parece que não vai virar, porque o Pocket News de hoje dá conta de que o Rodrigo Maia quer deixar caducar, não quer nem colocar em votação na Câmara dos Deputados a MP. Mas de qualquer jeito, ela virando lei ou não, ela deve permanecer pelo menos até o final dos seus 120 dias, que dá aí mais ou menos 17 rodadas do Campeonato Brasileiro. É quase o primeiro turno inteiro do Brasileiro a gente vai ter sobre a MP e essa briga aí entre Turner e Globo para ver quem tem razão. A Globo achando que a MP não pode sobrepor os contratos antigos e a Turner achando que sim, a MP sobrepõe. Mas como eu expliquei, a Globo ganharia jogos na TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Então por que ela é tão contra assim? O segredo tá na galinha dos ovos de ouro da Globo chamado pay-per-view. É assim que funciona e aí eu vou citar vários exemplos para explicar o que eu estou dizendo. Ano passado, a Turner tinha lá seus 56, se não me engano, 54 ou 56 jogos disponíveis para transmitir na TV fechada. Eles escolheram sempre os melhores jogos possíveis, porque eles estão pagando caro e querem ter audiência, por isso quer vender publicidade, etc e tal. A Globo, no seu pacote de jogos do Sport TV, ela tinha vários jogos, por exemplo, que poderia dar muita audiência, como o do Corinthians e do Flamengo. Sabe quantos jogos do Corinthians e do Flamengo ela transmitiu no Sport TV? Um de cada. Sabe quantos jogos a Globo transmitiu do CSA,
15, da Chapecoense 15, do Avaí 17. Foi quase uma Série B no Sport TV. Por que que a Globo faz isso? Porque quando ela coloca um jogo fraco no Sport TV, ela pode mandar esse jogo forte de audiência para o pay-per-view. Isso força com que a única maneira que o cliente, que sejam nós que gostamos de ver futebol, a não ser que a gente pirateie, mas a única maneira que a gente tem de ver esses jogos de maneira legalizada é assinando o pay-per-view. Tanto que Corinthians e Flamengo ficaram 17 vezes no pay-per-view ano passado. Só que, se você concede a Turner transmitir o Corinthians e o Flamengo como visitante, por que eu vou assinar o pay-per-view sendo que a Turner vai passar a maioria dos jogos? Ela pode passar vários. A Turner pode passar aí 8 jogos do Corinthians e 8 jogos do Flamengo na competição. Por que então que eu vou assinar o pay-per-view sendo que a Turner tá passando o Corinthians pra caramba, o Flamengo pra caramba? Isso já prejudicaria demais as vendas do pay-per-view da Globo. A gente não pode se esquecer que a gente passou por uma pandemia e a Globo perdeu muitos assinantes do pay-per-view que agora ela corre para recuperar. Uma prova de que ela corre para recuperar é que ela bloqueou final de semana o jogo do Grêmio para a Praça do Rio Grande do Sul, do próprio Campeonato Gaúcho, colocando o jogo no pay-per-view. Olha o que ela está fazendo agora nas quartas de final do Campeonato Paulista. E ela já fez na rodada do final de semana. O único time do Campeonato Paulista dos grandes que não tinha a classificação assegurada era o Corinthians, que enfrentava o Oeste fora de casa. A Globo não exibiu esse jogo, ela preferiu transmitir o time reserva do São Paulo contra o Guarani para poder jogar esse jogo para o pay-per-view e forçar os corintianos a assinarem mais pay-per-view. Agora, as semifinais do Campeonato Paulista, o jogo que é aquele jogo que mais chama a atenção, até por conta da campanha do Red Bull Bragantino, é justamente Red Bull contra o Corinthians, é o jogo mais forte das quartas de final, sem sombra de dúvidas. A Globo meteu esse jogo 7 horas, 7h15, 7h30 da noite, na quinta-feira, e o jogo que ela vai transmitir na quarta noite é o jogo do Palmeiras. Aí você fala, peraí, mas ela não se prejudica fazendo isso? Porque afinal, se ela transmite o Palmeiras, ela pode gerar lá uns 27 pontos de audiência, sendo otimista, mas se ela transmite um Red Bull e Corinthians, ela pode passar dos 30. Não importa pra Globo. Por que não importa? Porque ela vai liderar a audiência de qualquer jeito. Seja com 27 do Palmeiras ou com 32 do Corinthians, ela vai liderar de qualquer jeito. Ela também já vendeu o pacote de futebol para os seus anunciantes e já até estendeu os contratos até o final do Campeonato Brasileiro do ano que vem, de graça para esses anunciantes. Então ela não está muito preocupada em fechar novos anunciantes. Então para a Globo, se for 27 ou 32, desde que ela lidere, dane-se. Ela quer ganhar dinheiro. E como que ela vai ganhar dinheiro? Jogando o Corinthians, que é o time de massa, no pay-per-view, forçando o corintiano a assinar o pay-per-view. Simples assim. E é essa estratégia que vai se derrubar caso a MP possa sobressair com relação a contratos já assinados e a justiça entenda que a Turner tem razão nessa briga. Porque a Turner vai esvaziar o pay-per-view da Globo. Esvaziando o pay-per-view da Globo, menos pessoas vão assinar e menos pessoas vai render muito menos dinheiro para esses clubes. E a gente não pode esquecer que a Globo tem aí um mínimo garantido para pagar para Flamengo e para Corinthians. 120 milhões para o Flamengo, 110 para o Corinthians. O resto que sobrar é para todos os outros clubes. Então uma coisa que pouca gente não chamou a atenção que vem acontecendo é o seguinte, uma coisa muito importante também. Os clubes que estão forçando para a MP fazer valer sobre os contratos já assinados, eles precisam ter na cabeça que eles vão perder dinheiro. Porque por mais que as partidas deles sejam mais transmitidas na TV fechada nesse ano, o esvaziamento do pay-per-view vai fazer com que esses clubes ganhem muito menos dinheiro lá na frente. Porque os clubes eles ganham, com exceção de Corinthians e Flamengo, que tem mínimos garantidos, os outros não têm. O Palmeiras só teve para o ano de 2019, para 2020 não tem. Então, o que a Globo passa do pay-per-view para os clubes é o seguinte, 38% da arrecadação final ela passa para os clubes e divide de acordo com a métrica que ela tem de número de assinantes, que é um negócio bem que precisa melhorar ainda, que o Palmeiras, inclusive, na negociação ano passado, brigou por isso, acha que a Globo precisa fazer uma métrica muito mais fidedigna de quantos torcedores de cada clube realmente assinam essa plataforma. A Globo promete rever isso para o futuro, mas no final das contas, o que sobra
desse lucro da Globo é o que a Globo repassa para os clubes. Então, se a MP se sobressai, a Turner começa a passar um monte de jogo que seria exclusivo do Premiere e o Premiere perde assinantes, a Globo perde muita grana, mas por consequência os clubes também perdem. Como que é a única maneira de se corrigir isso? No dia que os clubes falarem assim, Globo, não, você não vai mais produzir o nosso conteúdo. Nós agora, como clubes, vamos nos unir e nós vamos produzir o nosso próprio conteúdo e fazer o nosso próprio pay-per-view. Vamos sentar com a NET, sentar com a Sky, vamos ter um pacote de internet, vamos sentar com a Gigo, com quem for, e a gente vai ter o nosso próprio pay-per-view. Porque aí mesmo que as outras emissoras esvaziem esse pay-per-view dos clubes passando vários outros jogos, são mais players entrando no mercado, o que vai fazer os clubes ganharem mais dinheiro, e desse valor de pay-per-view, ainda que seja menor do que é hoje com a Globo por trás, os clubes ganham 100% e não só 38%, ainda que eles gastem com os custos de produção. Então seria muito importante os clubes fazerem isso. Era uma proposta do Fábio Koff lá no finalzinho do Clube dos 13, que serviu muito, a gente também conta isso no nosso documentário, que foi muito do porquê a Globo também, junto com o Corinthians naquela época, com o André Sanches, promoveu a implosão do Clube dos 13. Porque ela não queria que o Clube dos 13, que os clubes produzissem os jogos. Ela quer produzir para ela mesma vender o pay-per-view como se fosse um produto dela. Como se o futebol brasileiro fosse um produto dela. E não é, o futebol brasileiro é um produto dos clubes que precisam se unir, não da Globo. E agora ela faz um monte de manobras para não perder dinheiro dessa mina de ouro que é o pay-per-view. Então tá tudo errado. Isso não significa que a MP seja boa do jeito que tá, porque vai gerar, de fato, vai disparar o que um clube ganha do outro. Os modelos italianos e espanhóis mostram isso, também falamos no documentário. Isso não significa que a MP seja horrorosa, porque ela é melhor do que a situação que a gente vive hoje. A gente defende aqui a MP com outras propostas vindo juntas, como por exemplo a obrigatoriedade de negociação em conjunto, inclusive com a divisão já vindo também junto, uma divisão bem Premier League mesmo, 50, 25, 25, que seria o justo para o campeonato crescer como um todo. É isso que a gente defende. Agora, independentemente da defesa ou não da MP, que, repito, não deve passar pelo andar da carruagem lá no Congresso, isso mostra muito bem como que a Globo encara o produto futebol. Ela não está preocupada em fazer audiência na TV aberta porque ela sabe que com futebol ou com Homem-Aranha ela vai ganhar do SBT, da Record, quem quer que seja. Ela sabe que ela vai se dar bem, desde que outros canais não tenham futebol. Ela sabe que ela vai liderar. Então para ela pouco importa. Ela quer botar os jogos grandes no pay-per-view para que a gente cada vez mais gaste dinheiro e invista no pay-per-view dela e ela ganhe mais dinheiro e assim repasse 30%, 38% para os clubes. O que me parece um completo absurdo e um erro que por si só dá para ver o quanto os clubes brasileiros perdem dinheiro, mesmo Flamengo e Corinthians, que são clubes de massa, que para eles é bom negociar individualmente. Todos perdem muito dinheiro sem a negociação coletiva. Enquanto isso não mudar no Brasil, a gente vai ver monopólio de TV, seja da Globo ou de qualquer outra, e disparates, né? Distâncias muito grandes entre que um clube arrecada e o outro arrecada. Enfim, quero saber o que vocês acham disso. Deixa o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se são novos aqui. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.